Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Primeiro Stint para a gente falar bastante sobre velocidade. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Luigi Diniz, que é manager aí de pilotos nas categorias de base, também um experiente em diversas categorias, aí trabalhando com os brasileiros que sonham em chegar lá. Agora também está dando uma de chefe de equipe ali, ele vai contar muito dessa história para a gente. Luigi, que prazer ter você aqui, cara, no Primeiro Stint, especialmente para a gente ter essa visão do outro lado, né, de quem acompanha tantas carreiras aí, sabe exatamente onde dá para ir, onde é melhor evitar. Fico muito feliz de ter a tua participação aqui. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar. Acho que o esporte ganha muito com esse tipo de bate-papo, esse tipo de programa. Acho que enriquece bastante, é muito, muito legal, te agradeço. Cara, e vamos começar então explicando mais ou menos o seu trabalho. O que você faz hoje em dia, com quem que você atua? Sei que você está com o Roberto Faria lá na Fórmula 3, mas dá uma amplificada para a gente quais são as suas funções hoje. Eu costumo dizer que o trabalho do manager, que é o trabalho que eu busco fazer, não é exatamente o management de assinar contrato, de buscar patrocínio, de cuidar simplesmente da parte formal da coisa. Eu gosto de cuidar do todo, sabe? Eu gosto de entender quem é o piloto, quais são as pretensões, quais são as limitações. Então, eu costumo dizer que eu me coloco muito mais como mentor do que como manager. Eu acho que entender um pouquinho da parte técnica, entender um pouquinho da parte de nutrição, da parte de preparo físico, do preparo mental. Eu acho que isso tudo vem junto para um piloto e não simplesmente você é bom, vou te colocar numa equipe boa e tudo vai dar certo. Né? Acho que esse trabalho é um pouquinho mais complexo, um pouco mais abrangente. Sim. E como é que você decidiu seguir por esse caminho? Em que momento na sua vida você falou, acho que é isso aqui que eu quero fazer? Então, nós organizávamos o Campeonato Paulista de Kart na época, para a FASP. Eu, Rafael Durante. Sim, grande amigo nosso, morando lá em Goiânia. Tive com ele recentemente, jantamos lá em Goiânia. Eu adoro o Durante. Figuraça. E nós organizávamos o Campeonato Paulista de Kart. E durante as etapas do campeonato, muitos pais nos procuravam para dizer, meu filho está querendo correr de Fórmula Ford, meu filho quer correr de Fórmula 4, meu filho quer correr nos Estados Unidos, ele quer correr na Inglaterra, o que eu faço, que caminho que eu busco, eu não conheço ninguém. E, a princípio, nós dávamos indicações de caminhos. Existe a Skip Barber, entra nesse site aqui e vê lá. Tem um amigo que mora lá, pode te ajudar. Dava o telefone, dava indicação nesse sentido. Até que alguns pais nos buscaram de uma forma um pouco mais incisiva e, você poderia acompanhar meu filho. Você fala inglês, eu não sei, eu não conheço ninguém, eu nunca tive numa pista lá fora, eu não faço ideia que caminho seguir, não... E nós conversamos e achamos que era um mercado que talvez fosse interessante e de fato foi. Então, desde 2007 em diante, nós tomamos esse caminho e tem muita história aí no meio. Quais foram alguns dos nomes aí que trabalharam contigo nesse período? Eu acho que nesse caminho foram muitos pilotos, que acho que um destaque atual talvez seja o Nicolas Costa, que está liderando o campeonato da Porsche. Sim, tá para ganhar o campeonato. Vai ganhar o campeonato. E é um baita piloto, assim, é um cara que chegou muito perto de... Ganhou Fórmula Abarth lá fora? Ganhou Fórmula Abarth italiano, europeu. Sim. Ganhou Fórmula Futuro aqui, sim. Um ano antes. Mas, assim, foi um cara que chegou muito, muito perto de uma Fórmula 3, Fórmula 2 aí, vamos dizer, vai. Foi piloto da academia da Ferrari, então um cara que foi longe, assim, e é um orgulho pra gente. E que está muito bem agora nas pistas do Brasil aqui. Você comentou do Rafa Martins também, que esteve contigo. Rafa Martins também, um excelente piloto. Academia Ferrari também. Ele foi Arden, foi muito perto de Academia Red Bull. Sim. Na época nós desenvolvíamos a Academia do Barrichello, que não acabou nem sendo lançada formalmente, mas o Rubens chegou a ajudar, o Tony Kanaan chegou a ajudar, ele correu nos Estados Unidos também,
teve realmente uma carreira internacional muito bacana, muito bonita. E hoje aí, né, um menino muito respeitado na Porsche, na Stock Car, enfim. A Arden era relacionada à Red Bull, então, era isso, né? É porque o Horner... tinha ele participação, ele é o dono da Arden, isso aí. O pai é quem toca, né, o Gary, mas o Christian Horner é um dos donos, junto com o pai. Sim. E o Rafa Martins, inclusive, eu acho que talvez o pessoal do turismo reconheça pelo trabalho que ele fez substituindo recentemente o Nelsinho Piquet lá na Stock Car, né? Que foi assim, um negócio impressionante. E de fato é um piloto extremamente capaz aí, que passou também pelo teu trabalho. Agora, quando você tomou essa decisão, então, ali da organização do Paulista para trabalhar com a pilotada lá fora, como é que foi? Você também não tinha os contatos ainda, foi trabalho de formiguinha ali. E não é muito fácil também, né, bater na porta lá dos gringos, né? Não é muito fácil. Existe realmente um grupo meio que fechado, meio que seleto, e que, para ganhar o respeito, você leva tempo. Acho que como qualquer outra profissão, né? Você leva tempo e leva tempo fazendo um trabalho honesto e fazendo sempre da forma certa, para que naquele meio que não é um meio tão grande, você tenha um nome respeitado. E quando um comentar com o outro, pô, esse cara... não, pode confiar que... E uma sorte que nós tivemos é que nós sempre tivemos pilotos bons. Sim. Então, isso é uma coisa que eu não sei nem explicar, mas é uma sorte, assim. Eu sempre tive pilotos que, quando surgia qualquer oportunidade, em qualquer equipe, de qualquer dimensão, cara, eu vou colocar um piloto aí, ele vai performar. E, de fato, pegava o piloto, colocava lá e, de fato, acontecia. Foram raras as vezes que os nossos pilotos não performaram e nos deixaram, né, numa situação assim, ó, prometeu e não aconteceu. Então, desmistifica um pouco isso pra gente também, porque quando, principalmente quem acompanha as categorias de base, olha lá para fora, fala, os caras, enfim, a vaga fica com quem tem mais dinheiro e é isso aí. Não é exatamente, né? Sim, claro, fica com quem tem a verba para cobrir. Só que a equipe não pode tomar pau. A equipe não pode dar o carro na mão de qualquer piloto. Então, sim, busca-se talento também, além de grana, né? Então, isso é muito importante pontuar, porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né? Normalmente, as equipes que têm sucesso, dá para nomear várias aí, Hightech, Prema, Carlin, enfim, dá para listar umas 8 ou 10 equipes aí que você vai na certeza de ter boa performance lá fora, né? Independentemente da categoria que for, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Eles precisam, obviamente, do dinheiro, né? Afinal, alguém vai pagar pelo pneu, alguém vai pagar pelo combustível, a inscrição, o transporte, isso tudo é pago. Alguém tem que pagar por isso. Mas eles não podem correr o risco também de ter, vamos supor, Fórmula 3, são 3 carros por equipe. Eles não podem correr o risco de ter 3 pilotos ruins ou 3 pilotos medianos. Né? Então, quando se testa um piloto, se testa outro piloto, eles fazem uma composição. Então, eles pegam um cara aqui, ó, você vai ficar 3 anos com a gente, tá? Entendendo, ó, você não é um piloto muito bom, mas você está cobrindo parte do orçamento desse aqui e está cobrindo parte do orçamento desse aqui, que é o nosso piloto para ganhar. Sim. Né? Então, pega um cara que, de repente, não tem o orçamento completo, pega um outro que compõe um pouquinho e outro que compõe mais. E acho que a gente tem alguns exemplos na história até recente aí. Então, eles fazem essa composição e eles, normalmente, não pegam pilotos novatos. Se você observar, assim, é difícil que eles peguem um piloto totalmente rookie. Sim. Então, eles já pegam um piloto que correu 1 ou 2 anos numa outra equipe, que tem um potencial, mas a outra equipe não entregava também. Então, eles são muito espertos, eles não fazem a coisa... vamos colocar 3 caras aqui que tem muito dinheiro, a gente vai ter muito budget e fazer o que com isso, né? Para andar lá atrás e no outro ano um pai de piloto, um patrocinador, um manager ou quem for... Vai olhar para aquela equipe e vai falar, não é tudo isso. Vai olhar e vai falar, com quem que a gente vai andar? Essa melhor equipe já está cheia, essa segunda melhor, eu não vou andar nessa última. Né?
É exatamente por aí. Então, assim, é um jogo muito complicado, porque além da grana, você tem que ter ali a habilidade também, o piloto com capacidade de cumprir esses requisitos. E a política, cara? Como é que é? Porque assim, a gente sabe também que tem vaga muito prometida, né? Tipo, nessa equipe aqui só trabalham com o empresário X, nessa daqui é a equipe da Ferrari, essa aqui é os caras da Mercedes. Como é que é se colocar no meio dessa turminha aí e brigar por essas vagas? É complicado, eu acho que tem um pouco do histórico, do respeito que você conquista dentro dessas equipes, um pouco de insistência também, e nem sempre dá certo. Às vezes você fala, cara, tem um piloto que tem um orçamento, é um cara bom e tal, os caras falam, meu, essas vagas já estão prometidas há 2 ou 3 anos atrás. O cara estava na Fórmula 4 e já negociou isso Exato. aí para 2026, sei lá. Então, uma prema para você andar de freca, eles dão a preferência total para os pilotos que correram Fórmula 4 com eles. Então, as vagas que ele tem de freca já estão preenchidas praticamente para o próximo ano. Um piloto que está ali dentro também não quer sair. Sim. Então, dificilmente vai ter abertura para você colocar um piloto lá e provar que, de repente, ele é bom mesmo. Sim. E merece a vaga. Aí, de repente, um caminho é fazer um ano numa equipe mediana, mostrar um pouco de resultado, e durante o ano ir visitar a equipe nos boxes ali, fazer os contatos e falar, o ano que vem, prepara um assento aí que o menino é bom e, né, de alguma forma, tentar encaminhar. Qual é o principal fator aí? E eu não quero que você me responda só dinheiro. Qual o principal fator que faz diferença entre uma Prema e uma equipe menor, por exemplo? O que vai ser decisivo para que essa ordem de forças se estabeleça num campeonato que entrega o mesmo carro e o mesmo motor para todos os pilotos? Por exemplo, Fórmula 3 e Fórmula 2. Eu acho que, independentemente do esporte, acho que a gente sempre trata com pessoas. Então, as pessoas mais capazes, as pessoas mais dedicadas, as pessoas certas, nas posições certas, acho que sempre vão fazer a diferença. Então, vamos voltar no exemplo Prema. Eles têm, na Fórmula 4, engenheiros que têm capacidade de fazer Fórmula 2, Fórmula 1. Então, o desenvolvimento dos carros, ele é sempre muito detalhado, ele é sempre muito refinado, a montagem do carro é muito refinada. Então, o cara pega a graxa da NASA e coloca no rolamento da roda. Não vai dar 1/10. Talvez não dê nada, mas é o que eles fazem, né? Então, o desenvolvimento é sempre muito apurado e as coisas são sempre muito feitas nos mínimos detalhes. Então, acho que isso é uma coisa que difere uma equipe muito boa de uma equipe mediana. E acho que essa escolha também dos pilotos é importante, porque eles pegam os pilotos que têm um orçamento, que eles sabem que vão treinar bastante, que vão usar bastante pneu. Então, isso permite que a equipe erre e acerte muito durante o ano também. Você pega um piloto que fala, eu tenho um jogo de pneu para passar no treino. O outro que fala, eu tenho 10. No de 10, você sai com uma calibragem alta, uma baixa, uma média, E eles vão achar, opa, isso aqui é legal. Sim. O piloto que tem um jogo de pneu, você vai na janela de segurança ali e fala, eu sei que é entre 20 e 22, não dá para errar muito. E ali você, de repente, descobre uma coisa que as outras não descobriram, pelas tentativas e possibilidades. Entendi. E como é que está o teu trabalho lá? Você falou desde 2006, é isso? 2007, eu acho. 2007, exatamente, com esse trabalho aí no exterior. Hoje você já pega o seu celular aí e liga para qualquer uma dessas equipes. Se eu falar aqui, tenho o cara que é fera no kart e quero botar lá o Diego Mendonça, meu filho. Tá lá agora, Luigi. Liga lá para os caras, vamos ver se tem chance. Hoje dá para fazer isso. Alguns ainda têm um pouco de salto alto. Né? Então, normal, vão dar esporte, uma dificultada. De repente, demora uns 2 dias para te responder, não tem uma vaga e tal. Fazem um pouquinho de cena. Às vezes não tem realmente, porque essas equipes são realmente disputadas. É o que a gente falou, às vezes está prometido há muito tempo. Sim, mas graças ao trabalho de longo período, a gente tem abertura e tem condição nas melhores... ou no que a gente considera as melhores equipes hoje. Isso é muito legal. Agora, falando especificamente do teu trabalho que você desenvolveu, vou começar pela Europa, na Fórmula 3, com o Roberto Faria.
Foi um ano bem complicado, acho que desafiador tanto para ele quanto para você, né? Como é que foi esse ano para vocês? O que você pode falar para a gente e explicar um pouquinho também por que os resultados não vieram, sendo o Roberto um cara que veio de vitória na GB3. A GB3 nada mais é do que a antiga Fórmula 3 inglesa. Então, de fato, é uma categoria competitiva, venceu em Spa-Francorchamps e teve tanta dificuldade esse ano. Então, o que você pode falar para a gente desse trabalho que foi feito em 2023? 2023, para o Roberto especificamente, foi um ano decepcionante pelas expectativas que nós tínhamos. Claro que nós, no início, sabíamos que seria um desafio pela PHM ser uma equipe nova, sem experiência. Herdando uma estrutura que não era a melhor também. Exato, já vinha com o histórico Charrua, que em nenhum momento foi destaque, né? Mas a promessa era de uma renovação total e, enfim, apagar a história Charrua e começar a história PHM. Algumas pessoas realmente são muito competentes lá e eles prometeram buscar algumas pessoas de Freca e de Fórmula 4 que eles têm resultados muito bons, né? Mas a coisa simplesmente não acontecia. Então, durante o ano, nós trocamos de engenheiro 2 vezes, trocamos de chassi uma vez, na busca de encontrar alguma coisa, assim, porque sabendo o potencial que o Roberto tem, eu já vi aquele menino fazendo coisas que eu falo, isso aí é diferenciado, sabe? Isso aí é bacana. E eu não via fazendo na Fórmula 3. Então, faltou um pouco de treino nas pistas, de fato, porque ele, do calendário, das 10 etapas, das 9 etapas, 8 etapas, teve no Imola, não aconteceu. Eram 10 e aí não aconteceu o Imola, é isso? Exato. 9. Ele não conhecia algumas pistas, então isso dificultou também, porque na Fórmula 3 você tem 40 minutos de treino, depois tomada de tempo, e assim, os pneus são uma dificuldade muito grande. Sim. Trabalhar exatamente ali dentro janela. Da janela de temperatura e pressão, que o piloto tem as informações no painel. Então, ele saber o quanto que ele tem que aquecer, o quanto ele aqueceu demais, o quanto passou do ponto, e o quanto ele está abaixo. Porque o pneu, de fato, não funciona se ele estiver fora desse range. Assim. É uma coisa muito delicada, de fato. Então, o piloto tem experiência, ele sabe exatamente se livrar do tráfego na hora certa, na tomada de tempo, tá com o pneu pronto naquela volta, puxar, tirar o pé, acabou. A tomada, às vezes, é uma volta só. Então, várias corridas durante o ano também nós tivemos chuva. Fora os treinos livres que vai lá, alguém dá na parede e para por 50 minutos. E você tá no final de semana da Fórmula 1, a prioridade é Fórmula Exato. 1. Você bateu, estragou a barreira de pneu, fica sem treino, acabou, vai arrumar para a Fórmula 1. Então, assim, tem essa dificuldade e às vezes acontece como aconteceu em 4 ou 5 etapas esse ano. Mais da metade, eu acho, das etapas foi treino na chuva, tomada no seco e corrida no misto. Totalmente diferente. Mas não é desculpa, foi igual para todo mundo. Alguém se deu bem e, infelizmente, nós não tivemos a performance que nós esperávamos, inclusive dele. Assim, foi decepcionante para ele por saber da capacidade dele, que ele é de fato um piloto diferenciado, e acabou não se concretizando. Então, toda etapa tinha aquela, não, acho que essa etapa vai. E aí acontecia alguma coisinha, não acontecia. Acontecia alguma outra coisa na outra etapa e não ia, sabe? Quando é ruim até de explicar, porque fica parecendo desculpa. Sim, mas eu tenho certeza que... Vocês sabem o que aconteceu lá dentro e ele também. Enfim. Mas para quem vê, acaba ficando uma coisa bem decepcionante, assim. E agora ele vai tomar o rumo GT, GT4 e GT3. Já decidiu ir para os carros de Gran Turismo. Ele vai fazer agora, dias 19 e 20, em Portugal. Foi convidado para fazer uma etapa de GT4 Mercedes. Depois vai fazer uma outra, não lembro a data, mas acho que primeiro final de semana de novembro. E vai entender um pouquinho como é que funcionam os carros de GT, guiar um pouco fora do centro do carro, um carro de dimensões diferentes. Vamos ver. Acho que vai ser interessante, vai ser importante para ele também se reafirmar numa condição diferente. Abrir um pouco esse leque Sim. de possibilidades. E como foi para você ali como mentor, então, já que você usou essa palavra, no lugar de manager, como foi como mentor cuidar da cabeça do garoto? Ele está com quantos anos? 19 agora. 19. Então, assim,
Eu sei que assim, o jovem nessa idade, já vivi essa fase, ele tem a autoconfiança e é muito boa. Só que também para você derrubar não é muito difícil. Então, como é que foi segurar aí a onda dele e trabalhar a cabeça dele para conseguir, enfim, se manter trabalhando e se manter em busca desse sonho, desse desejo de ser piloto profissional, sem que uma temporada ruim pudesse abalar? Ele é um menino muito inteligente, né? Muito acima da média né? Então, ele faz faculdade, uma das faculdades mais conceituadas da Inglaterra. Ele faz engenharia automotiva e, assim, notas altas em todas as matérias. Ele realmente é diferenciado nesse... Então, ele tem a cabeça muito boa, mas, de qualquer forma, é um jovem, está em desenvolvimento como homem, está em desenvolvimento de uma série de fatores que vêm junto, né? Então, eu costumo dizer que um piloto bom, um piloto rápido, é também uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está... É ele guiando o carro ali, né? Não dá para desligar. Está com um problema familiar, está com um problema, não sei, o pai está com um problema de saúde, vou apagar aquilo lá, vou guiar e vou ganhar a corrida. É muito difícil que isso aconteça nessa idade, com esse nível de maturidade que os meninos têm. Então, eu acho que esse trabalho mental ele é muito, muito importante, de concentração, respiração, isso na hora de entrar no carro. E tem o todo do fora do carro, que acho que é onde pesa mesmo, né? Então, se você pegar um mês de um menino que corre na Fórmula 3, ele corre ali 40 minutos no treino, depois mais 40 na tomada, depois ele, somando o final de semana dele, dá 2 horas e meia de guiada em si. O restante do mês é preparação física, é preparação mental, é dormir na hora certa, é se alimentar bem, é se concentrar, é treinar quando tem a possibilidade de treinar com um carro, com outro, conhecer uma pista, simulador. Mas, de fato, a parte que o cara guia é uma fração muito pequena do tempo. Sim. Né? Então, você pega aquela preparação toda, isso para falar num mês, você pega aquela preparação toda de dias e horas e tal, para fazer acontecer em alguns minutos ali, né? Então, acho que esse lado maior da coisa, muitas vezes as pessoas não veem, né? Vêm ali na hora e por uma circunstância ou outra não acontece, ninguém julga o restante, né? Julga ali o resultado e fala, o cara foi mal. Mas eu acho que esse trabalho mental é muito importante e eu acho que foi muito importante com ele. Nem sempre foi sucesso, ele se frustrou muitas vezes durante o ano por saber da capacidade e não ver aquilo se formando em resultado, não ver aquilo se transformando no que ele sabe que é capaz. Sim. Acho que esse foi um desafio. Bom, te botando agora na posição de comentarista aí, sei que você teve em todas as etapas, a gente trocou mensagem em algumas. O que te chamou mais a atenção de forma geral na Fórmula 3 esse ano? Queria que você falasse um pouquinho também do ano dos brasileiros. Como é que foi acompanhar essa temporada aí? Foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. O fato das corridas serem com a Fórmula 1 é bem interessante, porque você está no mesmo final de semana, apesar de um pouquinho afastado, assim, de você não ter 100% de acesso. Paddock é outro, né? São dois paddock geralmente em frente ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer jeito, é interessante porque para os meninos é uma coisa legal. Né? Ele está passando na catraca ali, passa o Alonso do lado, ele cumprimenta. E eles se sentem parte de algo maior, assim, se sentem... os brasileiros, acho que a gente não precisa nem comentar o quão bem eles foram, né? O Collet surpreendeu muitas vezes, que é um baita piloto, surpreendeu muitas vezes com a VAR, que nem sempre teve um carro competitivo, às vezes teve, e ele correspondeu muito bem, acho que também muito bem de cabeça, também, né? Ele estava muito bem formado, assim, ele estava bem seguro do que ele estava fazendo, percebia isso nas conversas com ele. O Gabriel, sem comentários, estava muito bem preparado, é um excelente piloto, vem de um histórico muito bom, né? Sempre se preparou muito bem e acho que ele tem muito caminho pela frente aí. Acho que os dois tiveram performance
talvez além do que se esperava, né? O Gabriel até como Hulk, né? Então foi excelente, assim, acho que elevou até um pouquinho o nome dos brasileiros, que isso ajuda o nosso trabalho também. Sem dúvida alguma. Agora, pegando o avião lá da Europa para os Estados Unidos, você também teve trabalho por lá. Conta pra gente no que você estava trabalhando, planejando lá. Nos Estados Unidos, nós estávamos com o Nicolas Monteiro, que fez a Fórmula 4 aqui brasileira. E ele é americano, na verdade. Ah, não sabia. Pouca gente sabe. Ele nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Flórida e quis correr nos Estados Unidos. Sim. Então não quis tomar o caminho Europa, fez algumas corridas na Europa. Corre com a bandeira brasileira, evidentemente. Exato. E quis correr nos Estados Unidos. Então a ideia foi, por que não criarmos uma equipe brasileira? Para que nós façamos da nossa forma. Né? Do jeito que a gente acha que funciona, do jeito que a gente acha que é um desafio, é algo novo. Nunca teve uma equipe brasileira no Road to Indy. Arroz com feijão no motorhome. E tinha, de fato tinha. E a nossa equipe sempre foi conhecida ali por ter o melhor cater, que era o pai dele, o Alexandre, que sempre preparou ali. Os caras de outras equipes vinham comer lá, porque falavam, estou sentindo o cheiro ali do lado, vim comer. Genial. E assim, basicamente nós transformamos um carro que não tinha condição nenhuma quando foi comprado, no início da temporada, que nós esperávamos que era um carro pronto para correr, só fazer o setup, pintar e vamos correr. Não foi assim que aconteceu. O carro veio totalmente desmontado, comprado de uma outra equipe. Veio totalmente desmontado, com um monte de peça faltando, um monte de coisa. Foi um show de horror mesmo no início. Dava para ter feito um reality show aí. Dava. Dessa reconstrução. Dava. E foi um trabalho realmente de madrugadas, assim, sabe? De virar noites para fazer com que aquele carro fosse competitivo, e ele de fato se tornou competitivo. O Nicolas é um excelente piloto também. Sim. Correspondeu bastante durante o ano. E acho que o desafio é muito grande, porque ele não começou na Juniors, ele começou 2 categorias para cima, então sem conhecer também a maior parte das pistas, ou todas as pistas. Ele conhecia a Sebring, porque nós fizemos um treino lá, e não conhecia mais nada. Então o desafio também muito grande de não conhecer as pistas e setup, tudo do zero. Né? Então, inventar tudo, criar tudo do zero, com um conceito básico, conhecendo as pistas, mas né, na hora que você fala, pô, choveu, aqui eu já sei o que fazer, porque esse asfalto é desse jeito, né, as equipes que têm experiência, os caras já estão prontos. É uma das coisas que até, como você tinha me perguntado, o que difere uma equipe muito boa de uma equipe mediana, eu acho que é essa ação rápida de saber exatamente o que fazer. Sim. Então, o vento na reta mudou daqui para lá. Cara, faz isso. Sim. Então, não vamos falar pulo do gato, porque acho que não existe o pulo do gato, mas de saber exatamente o caminho a tomar naquele momento, uma decisão, para e põe um pneu novo. Não para agora porque, sabe? Acho que essa diferença, assim, para quem começa do zero é complicado. E para quem eventualmente não conheça exatamente a escadinha lá dos Estados Unidos, a gente tem a USF Juniors, que foi exatamente a categoria em que o Nicolas Giafone correu, conquistou o título. Aliás, esteve aqui também falando desse campeonato. Aí depois tem a USF 2000, tô certo? Aí depois a Pro, exatamente onde você fez esse trabalho com o Nicolas Monteiro. Aí já vem a Indy Next. Lights. Mudou para a Indy Next. Que seria a Indy Lights do passado. Então, realmente, ele estreou ali pegando fogo ali no negócio, porque 2 categorias acima, por exemplo, da do Nicolas Giafone, que foi contemporâneo dele na Fórmula 4 aqui no Brasil. Então, de fato, foi um passo ousado de vocês e com uma ousadia extra, porque é aquilo que a gente estava falando aqui antes do programa. Eu não me recordo de muitas equipes brasileiras ou equipes de brasileiros que resolveram investir lá fora. Vou lembrar, claro, da Piquet Sports, que junto com o Negrão, que fizeram grandes temporadas de GP2, enfim. Mas a última experiência assim, de
de um piloto sair daqui e falar, vamos lá e vamos montar a minha equipe, eu acho que foi o Cesário, na Fórmula 3 inglesa. Acho que sim. Então, realmente foi surpreendente. E te pergunto, se arrependeram ou não? Ou vão continuar acelerando lá e vão continuar fazendo a coisa do jeitinho brasileiro? Eu acho que o pior já passou. Aham. Né? O mais difícil já passou. Eu acho que tem tudo para continuar. E assim, um detalhe é que a equipe era 100% brasileira. Né? Que então, legal, que legal. O piloto, o chefe de equipe, o engenheiro e os mecânicos brasileiros vinham do Brasil, realmente assim, com dificuldade com a língua, com dificuldade nos processos ali, porque uma coisa você corre para uma equipe que já está estabelecida, ele já sabe o horário de retirar o pneu, ele já sabe a inscrição onde tem que ser feita, ele já sabe a documentação que precisa. A cultura é muito diferente. É muito diferente. Então, tem uma etapa no Canadá, você precisa de uma série de documentos para cruzar. Enfim, eles já sabem tudo isso. Quando você leva um piloto e fala, ó, tô pagando, tá tudo certo aí, vocês cuidam de tudo. Muitas vezes você nem sabe desses processos. Sim. Quando você está do outro lado, você recebe da promotora do evento, dos organizadores do evento, ó, combustível tem que ser retirado em tal lugar, tal dia, você tem que fazer o pedido agora para a etapa 3. É uma organização um pouquinho diferente. Sim. Né? Então, tem um cronograma diferente. Você tem que estar com tudo pronto sempre para 2 ou 3 etapas de antecedência. Então, tem uma dificuldade. E, assim, com todo mundo brasileiro. Acho que isso foi uma coisa de destaque, assim. 100% brasileiros. Bem legal mesmo. E, enfim, tomara que tenha mais e mais sucesso ainda essa equipe e que se estabeleça lá até para outros talentos além do Nicolas poderem optar por esse caminho. Agora, usando um pouco aí a sua experiência trabalhando com jovens talentos já há bastante tempo, quais são os principais desafios, as pegadinhas que o cara tem que ficar de olho aí quando ele resolve ir para o exterior? Eu acho que tem algumas de cabeça, assim. Eu acho que a primeira é não vá sozinho, sabe? Eu vi até uma entrevista do Nelsinho esses dias falando, leva teu primo, leva teu vizinho, leva teu, sei lá, o teu advogado, mas não vá sozinho. Porque eu acho que esse trabalho de management ou de mentoria ou qualquer que seja, ele não é um trabalho de destaque. Né? Você não está na frente das câmeras. Você está sempre atrás das câmeras, o piloto tem você como referência, tem você como, de repente, uma base. Ele está longe dos amigos. Vamos lá. Você, sem te interromper, já te interrompendo. Roberto Streit e Gastão Fraguas. Estou falando o nome de 3 caras que foram fundamentais nessa temporada lá com os garotos brasileiros. Vocês viram a gente falando deles, ou enaltecendo, ou eles dando entrevista, ou assumindo parte dos resultados? Né? Então é isso, é um trabalho muito mais de bastidores do que qualquer outra coisa, mas achei importante pontuar isso. Não, eu acho que é exatamente isso, não é um trabalho de destaque, não é um trabalho Então é um trabalho de ficar atrás, então às vezes o piloto está ali dando uma entrevista, que ele está desconfortável, mas ele te vê ali. Né? Então ele está longe dos amigos, hoje com as redes sociais ele vê que os amigos estão em festa, que está todo mundo se divertindo, a família dele está na praia e ele está na Inglaterra com menos 10 graus, mal podendo sair de casa. Então, esse trabalho de repente, ser um ponto de segurança do menino nessa idade, acho que é uma das partes mais importantes. É que ele se sente seguro, se der algum problema aqui, tem alguém que vai olhar por mim, tem alguém que vai me ajudar, não vou esquecer nada, não vou perder um voo, não vou esquecer um documento, eu estou amparado. E eu acho que esse é o ponto fundamental, assim. Vá com alguém, se você tiver alguém, obviamente, que tenha experiência melhor, um ex-piloto ou um advogado que já prestou esse trabalho para outros pilotos, que conhece equipes, que conhece... Acho que isso é importante. E está sempre bem calçado de contrato. Acho que não garante 100%. Né? A gente sabe que o papel aceita tudo, mas sempre bem calçado formalmente. Sim. As pessoas muitas vezes, pela empolgação, pelo sonho, pela emoção, às vezes se deixam levar
esquecem alguns detalhes que a experiência te traz depois. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com outros casos também, de falar, não, isso aqui é uma boa oportunidade, vamos. E depois chegar lá, pô, mas não tinha tal coisa? Não, isso aí não tá. Não, mas não tinha tal coisa. Foi conversado, mas não foi pro papel. Pô, mas você lembra, você prometeu, mas eu não consigo agora. Porque, e pode acontecer, Sim, compreensível, mas se você tem tudo formalizado, pelo menos você tem, tá prometido aqui, tá formal. Acho que isso é uma coisa muito importante. E acho que não queimar etapas também, acho que é um passo bem, bem importante. Então, meu filho ganhou uma corrida na cadete, vamos para a Fórmula 1? Você fala, pô, calma, vamos tentar estabelecer os passos aqui, né? Faça um ano na Fórmula 4 Brasil, por exemplo, né? Uma categoria que a gente tem uma coisa que eu sempre falo que é raríssima, que é o acesso aos promotores. Você pega o Gastão hoje, você liga para ele agora e fala, Gastão, a questão dos pneus aí acho que não está muito legal. O cara te escuta e, pô, vamos tentar mudar isso aí. Ô, Gastão, o parque fechado pode mudar de tal hora para tal hora, de repente, pô, legal a sugestão. Cara, lá fora não tem isso. Lá fora você fala, cara, o parque fechado, o cara fala, obrigado. Não tem conversa. Aqui você tá próximo do promotor, o cara que toma as decisões. Sim. Então, essa experiência aqui eu acho muito importante. Deixar para errar aqui, quando você está perto de casa, quando você pode chorar no colo do seu pai, da sua mãe, e quando for para lá, ser de fato uma coisa sólida. Né? Ser de fato uma coisa, cara, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero como objetivo, e vou tentar até o último recurso, a última possibilidade. Acho que esse conjunto de coisas te dá uma possibilidade de seguir adiante numa universidade tão difícil que é o automobilismo, né? Bom, também buscando essa experiência que você teve, trabalhou com o Roberto Faria, piloto que foi da Academia da Sauber. Eu queria te perguntar a respeito dessas academias, desses grupos. De fato, elas ajudam o piloto ou meio que virou mais uma questão de marketing do que propriamente um apoio? Então, me conta como é que você enxerga as academias de pilotos hoje na Fórmula 1. Eu acho que tem os dois lados. Um lado é a questão da pressão, que fazer parte de uma academia te coloca uma pressão muito grande. Então, na GB3, quando o Roberto entrou para a academia da Sauber, no dia seguinte nós tínhamos um adesivo desse tamanho no carro, Sauber Academy. Então, assim, o carro dele passou a ser o mais fotografado pelas crianças, pelos visitantes. Então, assim, era mais um carro no grid e se tornou um carro de destaque. A visibilidade aumenta. A visibilidade aumenta, mas aumenta a pressão também. Sim. Né? Então, ele sente, pô, tem mais gente olhando para mim. E a Sauber, são 4 pilotos ou 5 pilotos da academia. Eram 2. 2 na época. Então, ele e o Pourchaire, só. Então, assim, aumenta a pressão bastante sobre o piloto, porque ele sabe que tem mais gente olhando para ele e ele tem que entregar resultado também, porque a academia diz, teus objetivos são esse, esse e esse. Eles não é que eles falam, cola o adesivo lá e vai se divertir. É assim, essa etapa, você tem que pontuar, sei lá, tem que fazer 35 pontos nessa etapa para chegar nessa etapa com tantos pontos, para chegar aqui com tantos pontos, e eu quero mínimo 3 poles e 5 vitórias na temporada. Senão, não renova. Né? Então, assim, tem o lado da visibilidade. Ele acabou dando mais entrevistas em função disso. Ele acabou sendo mais visto em função disso. Mas também teve esse lado de pressão. De chamar mais atenção. Isso é bacana. Chegar para um patrocinador e falar, eu tenho um piloto que é a Academia Sauber, ele está com um pé na Fórmula 1, para um patrocinador entender, ele está parte de uma academia. Exato. Quantos pilotos brasileiros têm isso, né? Então, exato. Assim, você já reduz muito o funil ali. Se destaca bastante nesse sentido, mas também tem essa questão da pressão. Ele sente que ele tem que entregar resultado, sente que pode errar menos, sente que agora ele não responde só por ele, ou pelo pai, ou pelo patrocínio, ou por alguma coisa assim.
ele responde para alguém que, de fato, está pedindo o resultado dele. Então, acho que isso eu vejo dos dois lados. Então, acho que pesa e ajuda ao mesmo tempo. Tem que saber filtrar e dividir isso. Ô, Luigi, e eventualmente o pai de piloto aí, ou o piloto propriamente que achou esse vídeo aqui no YouTube ou em outra plataforma, que quiser encontrar o teu contato, que quiser te encontrar na internet, a tua agência, como é que eles podem ter acesso? A gente tem aqui no teu crédito o teu pessoal, né? O @Luigi Dinizo. Mas quais são as plataformas que você está presente aí? Nós temos a IOD Sports, que é a minha agência, não é muito atuante nas redes sociais, mas pode me procurar pelo pessoal mesmo. E eu estou sempre nas pistas também, estou sempre em algum evento, em alguma corrida, eu tô por lá. Até o Carrapatoso sempre me fala, pô, você tá em todas, toda que eu vou, todas as corridas que eu vou, você tá. Mas é isso aí. Cara, obrigado aí pela sua participação aqui no Primeiro Stint. Era um papo que eu queria gravar já há bastante tempo, ter essa informação aí, insider, né, ali dessa questão do trabalho como manager. Desejo sucesso e vamos continuar falando aí que tem muita coisa boa aí para o automobilismo brasileiro, para a garotada. Valeu mesmo. Vamos. Eu que agradeço e tem bastante projeto, bastante coisa bacana para sair. Legal. Depois você conta mais para a gente. O convidado termina, eu já convido ele outra vez. Falo, você volta aqui, que aí você conta mais para a gente. Então, no futuro, voltamos a nos falar aí para novas conversas. Legal. Obrigado e parabéns pelo programa. Valeu. Tamo junto. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, é aquela conversa, aquele papinho, aquele pedido de sempre, né? Deixa aí o seu like, faça também a sua inscrição, isso é muito importante. Estamos em busca dos 50 mil inscritos e você é fundamental nesse processo, tá bom? Deixa aí também seu comentário, participe da conversa. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu mando lá para o Luigi, tá bom? E a gente vai trocando essa ideia. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!